E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, bem-vindo ao meu canal. Tem um vídeo que eu estava querendo fazer bastante tempo, que é o tour do setup, do meu setup, né? Mostrar os equipamentos que eu uso no meu dia a dia para conseguir conciliar o meu mestrado, que atualmente eu sou mestrando em engenharia elétrica, e os meus trabalhos, né, como desenvolvedor, que atualmente eu tenho uma microempresa e eu trabalho prestando serviço aí para algumas empresas, desenvolvendo algumas soluções e também fazendo análise e ciência de dados para outras empresas. E eu queria mostrar faz bastante tempo o equipamento que eu acabei adquirindo para poder fazer essas atividades, conseguir conciliar tudo bem. E essa é a ideia do vídeo de hoje, então vamos lá. Esse é o tour do setup de 2026. E esse aqui é o setup na distância, certo? Ele tá com o Gemini aqui aberto porque eu tava fazendo umas brincadeirinhas. E aqui é um gráfico de uma das empresas que eu trabalho atualmente prestando serviço, né? Enfim, esse aqui é o setup até agora, mas vamos começar pelo principal, que é a máquina, né? O computador. Esse aqui é o Mac Mini, o modelo mais recente até então do Mac Mini, né, lançado ali 2024 para 2025. Ele tem o chip M4, que é o processador novo deles, né, com a arquitetura ARM. Esse aqui é um modelo que eu peguei personalizado, então eu mandei colocar nele, né, 32 GB de memória unificada e o SSD com menor capacidade, que são os 256 GB. Por quê? Esse Mac aqui, apesar dele ter um custo-benefício muito bom, onde a Apple mais estava metendo a faca era no SSD justamente, certo? Então o que que eu fiz? Eu peguei a configuração com menor SSD e investi num dock. E nesse dock eu coloquei um SSD de 1 TB. Então eu tenho 1 TB aqui nesse dock aqui dentro e mais 256 aqui. E isso ficou mais barato do que se eu tivesse comprado um Mac Mini direto com 1 TB. Fora a dock, que tem portas expansíveis, né? Tem dois USBs padrão aqui, dois leitores de cartão SD. Ali atrás tem mais uma entrada para cabo de rede, cabo HDMI. Tem coisa pra caramba ali no fundo, certo? É um computador que é bem pequeno, bem compacto e extremamente poderoso. Não tenho sentido falta de recurso computacional nenhum, até porque é um computador extremamente potente. Consigo até rodar algumas LLMs locais nele, dependendo da situação e do projeto que eu preciso fazer. E bom, o que é um computador sem os periféricos, né? Vamos falar agora do teclado e do mouse, que são basicamente o santo graal que eu não tenho intenção de trocar eles tão cedo. Deixa eu virar ele aqui rapidão. Esse aqui é um Zoya GMK108, é um modelo chinês. É uma placa que vem sem os switches e sem as keycaps. E eu customizei ele com os switches e keycaps que eu tinha disponíveis aqui, né? Repara que ele tem acesso ali ao USB wireless, né? 2.4 GHz, USB cabeado e Bluetooth. No momento ele está no modo Bluetooth. E ele aceita tanto Mac quanto Windows, né? Ele tem os switches aqui para as funções diferentes dele. A entrada de cabo para poder carregar, ele vem com um cabo bem grande, trançado. Eu coloquei alguns switches Red, que era o que eu tinha sobrando aqui. Ele também tem 5 switches Brown, que são táteis, né? Os vermelhos são lineares. E switches Blue, onde sobrou, né? Só para o teclado alfanumérico aqui. Aqui também está escondido, mas são switches Red. O teclado tem RGB, tem um RGBzão bem da hora, bem massa, certo? Consigo trocar, aumentar, diminuir o brilho, trocar a cor e afins, certo? Detalhe importante que é todo esse teclado aqui, ele é programável, tá? Então eu consigo customizar atalhos, customizar funções, macros nele praticamente sem limite nenhum. Aqui essas 4 teclinhas aqui eu usei elas só para colocar justamente as camadas do teclado. Eu ainda tenho algumas outras ideias de coisas para fazer para esse teclado, não tive tempo de implementar ainda, mas até agora ele tem me servido muito bem, não tive problema nenhum com ele. E é isso, é um baita de um teclado. Algumas marcas vendem teclados ali, né, na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.200, desse tipo aqui com 108 teclas. Esse aqui, o custo total dele ficou próximo ali dos R$ 450. Isso porque eu não comprei switch nenhum, né? Eu já tinha os switches aqui, eu só reaproveitei tudo e usei só a plaquinha, que foi a parte mais cara, e os switches que são desse tipo aqui, né? Lele Lab, acho que é Lele Lab Apple Pie, alguma coisa assim. E eles têm a mesma fonte daqueles Macs antigos, né? Macintosh. E vamos passar pro mouse, né? Mouse é um Logitech G903.
Esse mouse aqui eu achei ele no evento de lixo eletrônico da minha universidade. Ele não tinha esses dois botõezinhos aqui, né? Ele tava só com a capinha magnética para fechar ele. Comprei esses dois botões na AliExpress. É um mouse assim sensacional. Eu não sei quem que teria coragem de jogar um mouse desse fora. Então é um baita do mouse, muito bom. Altamente customizável também. Você também consegue colocar macros nessas teclinhas, em todas as teclas, na verdade, desse mouse. Por exemplo, esses dois botõezinhos aqui, geralmente eles são para aumentar e diminuir o DPI, certo? Aqui consigo trocar de aba só apertando esse botão, certo? Que é um atalho equivalente ao Ctrl mais seta no macOS, para quem não conhece. Enfim, é um mouse extremamente bom. Ele tem vários atalhos aqui. Eu programei ele para fazer umas coisinhas, colocar uma luz RGB mais baixa que eu não gosto muito que incomode. É um mouse que é bem legal. Eu espero que dure bastante. Outra coisa que eu comprei para ele foi o dongle sem fio. Tá aqui já no Mac. É bem fácil de parear. Comprei na AliExpress. Outra coisa que tem também aqui bem simples nele é esse adaptador de USB para eu poder carregar ele com a USB-C, né? Então o setup inteiro fica com USB-C graças a esse coisinha aqui. Vale ressaltar que esses switches vermelhos e os marrons, todos eles são do lixo eletrônico. Eu tirei de teclados que estavam com defeito, mas os switches é bem difícil de estragar, então eu consegui reaproveitar tudo aqui. Vamos passar agora pro headset. O meu headset é um Logitech G633, também vindo da semana do lixo eletrônico, né, do evento de lixo eletrônico da minha universidade. Esse aqui eu fiz pouca coisa nele, na verdade só comprei as almofadas basicamente e comprei o cabo para ele, que é um cabo bem grande, trançado. É o único produto que ainda não é USB-C, né, até porque ele tem entrada aqui de micro USB. Não pense em trocar ele, até porque não tem a necessidade, né, de trocar ele para USB-C aqui, a não ser que eu faça um mod no hardware ou algo do tipo, mas não tem interesse de fazer isso. É um fone que é muito bom também, tenho tido poucos problemas, né, os únicos problemas que eu tive foi quando eu fiz o setup dele e ele tinha um lado que ficava falhando. Hoje já não tem mais isso e ele vem sendo robusto, muito robusto desde então. Isso sem contar que o som dele é muito bom, ele é extremamente confortável, então se eu vou ficar aqui algumas horas trabalhando, desenvolvendo algum projeto, esse fone aqui tem uma utilidade muito grande. E o microfone dele também é muito bom. Na verdade, alguns dos podcasts, inclusive, eu gravei nesse microfone, então tem vídeos no canal. Caso você queira escutar o som desse microfone aqui funcionando, já tem alguns vídeos aí no canal. E bom, como esse fone, ele é feito para computador, né? Eu só deixo ele aqui no computador, não tiro ele daqui. Eu preciso de um fone mais compacto. De repente, às vezes, quando eu tô na rua, né? Ou só quero ouvir música, às vezes eu troco de fone. Então eu uso esse aqui. Esse aqui é um KZ ZSN Pro, certo? Eu tenho ele há alguns aninhos também. O cabo dele começou a arrebentar, o cabo antigo dele, então eu troquei por esse. E também peguei a versão com USB tipo C. E aí ele consegue funcionar já no meu celular, que não tem mais a entrada de fone de ouvido, infelizmente. E também funciona no Mac, né? Que o Mac ele tem, acho que 6 portas, se não me engano. 5 ou 6 portas USB tipo C. E é isso, esse fone não me falhou em momento algum. É um fone extremamente energético. Qualquer música que você pegar nele basicamente fica bem alto astral, good vibes, dá vontade de ficar batendo cabeça em qualquer música que você escutar nesse foninho aqui. Esse aqui é um tanto não usual, mas é um iPhone SE, primeira geração. Eu tenho usado ele muito recentemente como celular de backup, enquanto eu estava esperando meu celular atual chegar. Eu uso hoje um S25 Ultra, que eu comprei na promoção, porque esses celulares são muito caros, mas esse aqui ele tava usando ele de backup para mandar e receber algumas mensagens no WhatsApp. Inclusive ele ainda roda WhatsApp, ele ainda roda Instagram, tá? Ele parou no iOS 15, mas é um celularzinho bem robusto, bem legal. Tem aí seus humildes 16 GB de armazenamento. E é isso, é um celularzinho bem interessante. Hoje em dia, quando eu quero só focar para estudar alguma coisa, eu deixo uma música em loop aqui nele, né? Que ele tem ainda o acesso ao Spotify. Acho que ele nem vai abrir aqui, ele vai ficar pedindo. Mas enfim, ele tem o Spotify, tem acesso às playlists, eu consigo baixar umas coisinhas aqui e ali nele ainda. E é isso, ele não me falhou ainda. Aqui a gente tem o meu power bank, que esse aqui eu uso quando eu vou sair na rua. É um power bank de 22,5 watts de 20.000 mAh. Aqui a gente tem uma Amazon Echo Dot, quarta geração. Não vou falar o nome da inteligência artificial porque eu não quero que ela ative aqui, mas eu uso ela geralmente para colocar um alarme, tocar uma musiquinha. Não tenho usado ela tanto para a parte de produtividade, né? Mas eu sei que existem algumas skills que eu consigo usar para otimizar algumas coisas na minha vida, só que eu não parei para focar, implementar isso nela, né? Mas eu tenho certeza que isso pode me ajudar muito mais para frente. E vamos passar para a webcam. Às vezes eu preciso fazer videoconferências, né? Essa aqui é uma Logitech
Brio 105. Ela é uma webcam bem baratinha da Logitech de entrada, mas ela tem uma qualidade muito boa, fica perto de 1080p. Ó. É uma webcam que quando eu gravo algum vídeo que eu preciso mostrar minha cara, mas é um tutorial no computador, por exemplo, eu tenho utilizado ela e também tenho utilizado ela muito para videoconferências. Outro aparato importante é esse aqui, é um pezinho aí para celular. Esse aqui ele é de alumínio. Geralmente eu deixo ele por aqui, assim, atrás do teclado, e ele é algo legal nele é que ele é 360, né? Então eu consigo posicionar e girar meu celular aqui independente do lugar em que ele estiver e eu não tenho que me preocupar em ficar pegando no celular o tempo todo. Às vezes, se eu preciso ver uma documentação ou que tá no celular para não ter que ficar baixando pro computador ou algo do tipo, eu deixo o celular aqui e assim eu acabo usando. Outra coisa que eu costumo fazer é, às vezes, se eu quero fazer uma videoconferência rápida, mas eu estou usando as duas telas do computador, eu simplesmente ligo no Meet, coloco o celular aqui e assim eu sigo com a videoconferência. Então, aqui ficou um setup bem legal. Por último, mas não menos importante, tem as ferramentas de anotação, né? Eu sou um cara que gosta de usar cadernos ainda com uma certa frequência, então tem alguns aqui. Esse aqui, eu uso ele quase como se fosse um diário, é meio bobo de falar isso, mas algumas questões de pensamento, de filosofia, coisas que eu vejo no filme que eu acho legal, série, livro que eu leio e afins, eu venho anotando nesse caderno. Tenho usado ele com bastante frequência. O segundo, esse aqui eu uso ele só para fazer algumas anotações relacionadas aos trabalhos. Esse aqui eu comecei a usar ele faz pouco tempo, então ele tá com poucas folhas usadas aqui. Mas é basicamente isso, eu faço um checklist do que eu preciso fazer e vou rabiscando. Inclusive, isso aqui eu tenho que checar o que eu fiz e o que eu não fiz. Mas é isso, esse aqui é o segundo caderno. E o terceiro, esse aqui ele ainda está em branco, porque a gente recém voltou aos trabalhos agora em 2026, mas é uma agenda, né? Então, é uma agenda física e aqui eu pretendo colocar, não os compromissos, né? Porque eu prefiro deixar com a notificação no meu celular do Google Agenda, mas colocar os planejamentos, as coisas que eu pretendo executar ao longo do ano, pretendo usar essa agenda. Cada caderno eu geralmente deixo uma caneta de fácil acesso para poder escrever nele já de prontidão. E é assim que eu venho organizando meu setup. Ali no canto fica a minha mini biblioteca, né? Eu tenho alguns livros aqui. Aquele ali é um aspirador de mesa, que eu tava aspirando a mesa aqui até agora. Uma garrafa de uma das empresas que eu trabalho. Cubo mágico, porque eu gosto de cubo mágico. E aqui tem uma calculadora, aqui tem uma Casio. Essa Casio está funcionando e aqui embaixo tem uma outra que é mais velhinha. Essa aqui eu estou tentando consertar ela. E é isso, esse é o setup, né? Tem muitas coisinhas aqui e ali, né? Tem foto com a namorada ali, tem bandeira da intercâmbio, easter egg do Mestre dos Magos ali no fundo e anotações aqui diversas nos quadros brancos, post-its. O Boba Fett tá ali também de easter egg no canto. Enfim, tem um pouquinho de tudo aqui e eu venho me organizando assim. E esse é o setup, certo, família? Então, se você gostou do vídeo, muito obrigado. Tá? Se você tiver algum insight, alguma ideia ou sugestão para melhorar esse setup aqui, por favor, pode deixar aí nos comentários. Sinta-se à vontade, sinta-se encorajado. Se quiser se inscrever no canal também, tá? Pretendo postar mais vídeos pouco a pouco. A gente está galgando agora esse canal, crescendo, começando a crescer uma comunidade. Estamos chegando perto dos 40 inscritos. Eu não achava que eu fosse ter 40 inscritos no meu canal, sendo bem sincero. Eu comemorei quando eu cheguei a 20, pra vocês terem ideia. E é isso, família. Obrigadão. Tamo junto. Valeu. Falou.